no Age. It's everywhere. Olá, pessoal, bom dia. Bom dia a todos. Nós vamos aguardar uns 5 minutos antes de iniciarmos para o pessoal ir entrando, tá? Aguardando o time conectar também. Daí, umas 10h05 a gente inicia, tá bom? Sejam muito bem-vindos. Bom dia, Raoni. Bom dia, José. Bom dia, Denilton, Celso. Sejam bem-vindos. Nós iniciaremos daqui 2 minutos, tá? Às 10h05. Estamos aguardando o restante do pessoal conectar. Bom, pessoal, para darmos início aqui, novamente, bom dia a todos. Muito obrigada pela presença. Nós já estamos aqui com alguns participantes, por respeito a todos que chegaram no horário, nós já vamos dar início. Caso alguém conecte também, a gente vai seguindo aqui, alinhando com todos, tá bom? Hoje nós vamos falar aí sobre um tema que está no centro das decisões ali estratégicas das empresas, que de fato é como garantir continuidade dos negócios em um mundo cada vez mais digital e imprevisível. A verdade é simples, né? Não se trata mais de uma falha
não se trata mais se uma falha vai acontecer, mas quando. E é justamente nesse cenário aqui que a resiliência em cloud deixa de ser apenas uma boa prática e passa a ser um fator crítico para proteger operações, preservar a experiência para dos clientes de vocês e evitar perdas financeiras relevantes. Ao longo aqui do webinar e do dia de hoje, nós vamos mostrar aqui como as empresas estão evoluindo suas arquiteturas para se tornarem mais resilientes. Vamos falar também sobre cases de sucesso, alguns dos nossos clientes que são cases públicos que a gente pode comentar, então nós vamos trazer esses cases que nós já implementamos internamente aos nossos clientes, para vocês também entenderem ali, independente do cenário, quanto a gente consegue apoiar vocês. E aqui o nosso objetivo é claro, tá? É trazer uma visão prática e estratégica para que vocês saiam com caminhos claros de como fortalecer a resiliência do ambiente de vocês e preparar o negócio de vocês também para o futuro. E até me apresentando, eu sou a Nicole, eu sou Account Manager aqui da Nuage, atuo diretamente apoiando os nossos clientes na jornada em cloud e desde a estratégia aqui que a gente está comentando sobre resiliência até a evolução contínua dos ambientes, sempre com foco ali em gerar valor para o negócio e para aprofundarmos também esse tema com uma visão mais técnica e mais prática, eu não poderia estar melhor acompanhada, então hoje estou aqui com o arquiteto de soluções do nosso time, e vou passar a palavra aqui para o João, que é o nosso arquiteto, e vai conduzir essa conversa e trazer insights como a gente realizar essa estruturação, estruturar esses ambientes mais resilientes em AWS. Tá? Então, fica à vontade, João, a fala é contigo. E, pessoal, fiquem à vontade também para participarem, para questionarem, que nós estaremos olhando e direcionando as perguntas aqui para o nosso arquiteto. Tá bom? Um excelente webinar a todos. Fechado, então, que nem a Nicole me apresentou já aqui para vocês. Pessoal, primeiro, muito bom dia para todos, né? Queria me apresentar brevemente aqui para vocês. Aqui a gente vai falar um pouquinho sobre resiliência em cloud, como a Nicole apresentou. Mas eu acho importante vocês conhecerem um pouco sobre mim, né? Então, assim, meu nome é João Vitor, eu sou arquiteto de soluções aqui da Nuage. Eu sou um especialista nas missões mais críticas que a gente tem aqui, então, como se fosse apagar incêndios, por assim dizer, né? Geralmente sou eu quem lido com esse tipo de visão de criticidades. Então, é que nem a Nicole comentou, não é mais uma questão de se vai dar falha, mas sim uma visão de quando vai dar falha. Então, eu trouxe uma visão de negócio aqui, que é uma frase que eu comento bastante com os meus clientes. Downtime não é apenas uma falha técnica, é a perda de receita e a quebra de confiança com o cliente. E isso pode trazer um impacto muito forte agora, mas a gente vai trabalhando uma visão aqui a respeito da resiliência em cloud que vai mostrar para vocês que realmente esse ponto de vista aqui não é um ponto de vista não embasado em absolutamente nada, ele tem um embasamento complexo por trás. Agora eu vou falar um pouquinho antes das nossas conquistas, né? Tá, enquanto no Age. Então, nós somos uma consultoria especializada em AWS de nível Advanced, e isso traz alguns méritos para nós e desbloqueio de algumas estratégias novas com a própria AWS. Nós somos alguns especialistas reconhecidos com algumas das competências da AWS, como SMB, educação, DevOps, Network Security e mais 4, se eu não me engano. Selos de especialidade serverless e dados. Top 10 AWS Latam, premiado pela CIO Review. Partner of the Year da AWS, então nós já tivemos o mérito de parceiro do ano da AWS, e o selo GPTW, que é o Great Place to Work, né? Nosso impacto hoje, nível AWS, nós somos top 3 em soluções AWS do Brasil, tá? Nós temos mais de 200 clientes ativos no nosso ecossistema por completo e mais de 500 projetos entregues com sucesso e resiliência. E aqui eu vou trazer alguns pilares de atuação e aqui eu já começo a trazer alguns pontos de resiliência sobre como funciona para vocês. Então a gente vai ter o nosso pilar de atuação de migração, que a gente vai ter Assessment, CAF e modernização. Infra Cloud, que a gente vai ter o Well Architect e FinOps. E aqui é onde eu começo a puxar alguns ganchos já de resiliência em cloud, que o nosso trabalho hoje ele é embasado nas melhores práticas recomendadas pela própria AWS. Então, o WellArch Framework da AWS, ele é um framework para indicar se você está seguindo as melhores práticas que a própria AWS recomenda para a empresa seguir ou não. Então, o nosso trabalho hoje ele é 100% embasado no WellArchitect Framework, tá? Os dados e BI, que a gente vai ter uma vertente de Data Lakes Analytics e IA. Desenvolvimento Cloud Native, DevSecOps. E o suporte, que é o MSP, NOC e SOC, né?
São termos, são abreviações um pouco confusas, mas a gente vai aprofundando um pouco mais para frente aqui a respeito disso. E aqui volta aquela frase que eu tinha comentado para vocês. Downtime não é um problema de TI, é uma crise de negócios. O cenário digital não perdoa indisponibilidade. A escolha do provedor é o passo zero da resiliência. Por que eu trago esse ponto de vista para vocês, tá? Hoje a AWS ela é a maior provedora cloud do mundo. E não só a maior provedora cloud do mundo, como a mais segura também. Então, além da quantia de serviços e de disponibilidade que ela fornece pelo mundo todo ser a maior, ela também tem a melhor taxa de resiliência do mercado. Então, configurações nativas da própria AWS já fazem uma ótima resiliência. Só que aí exige um trabalho um pouco mais especializado a respeito desse tema. E é onde a gente começa a trazer alguns conceitos de AWS para vocês, tá? Então eu trouxe 3 conceitos aqui para vocês. As regiões da AWS, né? Para quem já mexe com a AWS, as regions, as availability zones, que seria as zonas de disponibilidade da AWS, e a mitigação ativa. Eu vou entrar um pouquinho mais no detalhe agora do que é cada um. Aqui eu trago um conceito bem resumido, né? Então, assim, nas regiões da AWS eu trouxe aqui a fundação física global projetada para máxima resiliência. Na prática, seria uma região grande, como por exemplo São Paulo. Nós temos uma zona de disponibilidade em São Paulo, dentro da região de US East 2, que é uma região que a AWS projeta. E esse é um conceito bem resumido do que é a região da AWS, tá? Nós temos a zona de disponibilidade, que vão ser os data centers, que são isolados para cada região. Então a gente vai ter eles com rede independente e a energia também, para que caso tenha alguma crise dentro um data center da AWS, só ele tenha problema e os outros não venham a sofrer com esse risco, tá? E agora eu trago o conceito da mitigação ativa, tá? Que ele vai trazer para vocês que é uma proteção contra ataque da DDoS e sistemas autorregenerativos. Mas ele vai muito mais além disso, tá? Ele chega dentro de estratégias de failover, ele chega no quesito de migrações de zona de disponibilidade de região, caso tenha alguma queda imprevista pelo lado da AWS dentro do nosso sistema. Então a gente vai entrar um pouquinho mais nesse detalhe agora. Então eu vou trazer para vocês aqui o resiliência nativa, que é o que a gente tinha comentado um pouco antes, né? A AWS hoje ela é a maior provedora cloud do mundo e a mais resiliente. Então a gente até brinca aqui, né, que o S3 tem a durabilidade de 11 noves, né? Que é 99,99 em seguida por cento de resiliência do S3. Mas por que a gente faz essa brincadeira? Porque ele é um dos sistemas mais resilientes nativos da AWS. Então, por exemplo, aqui ele vai ter replicação automática de dados sem esforço de gestão. Por que a AWS implementa isso? O S3 hoje, junto do EC2, são os serviços mais consumidos da AWS. E para eles não é interessante ter um serviço que é extremamente consumido, sem ter uma resiliência muito forte em cada um deles. A gente vai entrar um pouquinho aqui sobre o Elastic Disaster Recovery agora. Que assim, ele é um ponto de recuperação para o seu sistema, para minimizar a perca de dados, por assim dizer. Então, o Elastic Disaster Recovery, o ideal dele da AWS é que ele seja menor do que 1 segundo. A gente consegue trabalhar em alguns momentos que seja um pouquinho menor, ou às vezes um pouco maior, a depender do tamanho do sistema, naturalmente, né? Mas ele é um ponto de apoio para a recuperação dos dados que foram perdidos em caso de queda do sistema. E a disponibilidade de arquitetura multi-AZ, que aí já é um ponto de planejamento de como vai ser estruturado o nosso sistema. Aqui já é um ponto que eu entro muito em conjunto com as empresas que nós atendemos. Porque, que nem a gente comentou antes, eu sou um arquiteto de solução, então toda a arquitetura daquilo que vai ser construído no ambiente AWS fica de minha responsabilidade. E, naturalmente, a gente já trabalha com essa estrutura multi-AZ. Às vezes até multi-região, dependendo da escala do seu sistema. Aqui eu trouxe alguns conceitos mais simples, mas agora a gente pula para a parte que a AWS hoje recomenda muito que seja uma arquitetura moderna, embasada no Well Architect Framework, que é o que a gente tinha comentado um pouco antes. Eu trouxe 2 modelos de arquitetura que a gente tem utilizado muito nesses últimos períodos. Então, assim, Serverless Lambda, que hoje a gente consegue trazer sistemas completamente integrados e feitos dentro da Lambda. A gente não precisa mais fazer só automações, só integrações simples na Lambda. Nós conseguimos trazer sistemas por completo para dentro dela.
Por que que essa arquitetura de Lambda ela é uma arquitetura interessante, tá? Porque ela é uma arquitetura serverless. Ela é uma arquitetura serverless e de acoplamento frouxo. Então, não vai ser necessário, caso um serviço da AWS caia, não tem necessidade de todos os outros caírem em conjunto. A gente só faz um reparo daquele sistema que caiu, troca a zona de disponibilidade, troca a região, às vezes troca até o próprio sistema. E eu trouxe uma segunda versão, que seria com os containers via ECS e EKS, né? Eu não sei a familiaridade de vocês com esses termos aqui, mas seria o Elastic Kubernetes Service e o Elastic Container Service, tá? Então, assim, são orquestradores de container. Naturalmente, o Kubernetes ele vai entrar num ambiente muito mais extenso, mas não é exatamente esse ponto que eu quero abordar aqui hoje. Então, assim, a gente vai trabalhar com aplicações dockerizadas, que são empacotadas, por assim dizer, que elas vão permitir a orquestração por esses serviços, tá? Então, vai ser a forma mais eficiente dentro da AWS hoje de a gente conseguir orquestrar uma arquitetura moderna sem que ela seja acoplada fortemente, para que se tem algum serviço que caia, todo o sistema cai. E agora a gente traz uma visão de alguns serviços e ideias que seria o ideal para apoio e monitoramento dentro do serviço seu da AWS hoje. Então a gente vai ter o Amazon SQS. Aqui eu trouxe até a visão de desacoplamento, que eu comentei, né? Um acoplamento frouxo, que seria o ideal. E eu trouxe um conceito simples aqui, que ele atua como amortecedor. Se o banco gargalar, o SQS guarda a transação e processa depois. Porque o SQS hoje, assim, que eu comentei, eu não sei a nível de conhecimento e entendimento de AWS como vocês estão, mas assim, o SQS ele é o Simple Query Service. Ele é uma fila de requisições. Então, que nem a gente comentou aqui, se o banco der um gargalo, deu pico de CPU, deu pico de memória, deu pico de read, algo do gênero assim dentro do banco de dados hoje, o SQS ele vai guardar aquela requisição que foi feita e ele vai processar depois, porque ele é uma fila de requisições. Então, mesmo que esteja tendo gargalo dentro do banco de dados, o seu sistema não vai travar, porque a gente vai ter o SQS integrado junto. Eu trouxe uma segunda visão, que seria os health checks. Então, a gente vai ter um modelo que vai fazer verificação o tempo todo de como está a saúde do sistema e do que é consumido, para a gente poder isolar, para a gente poder fazer atualizações, remoção de qualquer instância que esteja com problema dentro de uma EC2, por exemplo. Então, a Health Check ela é uma visibilidade que traz para vocês muita praticidade na hora de resolver algum problema que esteja acontecendo sem que a gente saiba. E, naturalmente, a gente falando de observabilidade, eu tenho que trazer o CloudWatch também. Então, o CloudWatch hoje ele vai ser a nossa ferramenta principal de observabilidade a respeito do mundo da AWS. Então, tudo que a gente tem hoje de alerta praticamente é embasado 100% no CloudWatch. Por quê? Porque o Health Check ele vai te avisar na hora que tiver com um problema iminente e você não tinha visto ainda. O CloudWatch eu consigo colocar observações, alarmes por completo nele. Então, se a minha CPU topar 80%, eu preciso que ele me emita um alerta ou que, se eu quiser, ele escale outra CPU para ele poder continuar o trabalho do sistema e não ter necessidade de eu ter que intervir manualmente ou algo do gênero assim. São várias, é uma ferramenta muito customizável que a gente consegue interagir com ela de várias formas. Então, acho que se eu for me estender muito nela aqui, a gente precisaria de outro webinar só para trabalhar exclusivamente com ele. Aí aqui eu trago uma visão de engenharia do caos e ferramentas, tá? Então, eu vou trazer para vocês a visão do AWS Resilience Hub, tá? Que ele vai fazer monitoramento do seu RTO e RPO, que no caso são aqueles termos que a gente tinha comentado um pouco antes, que são as recuperações rápidas do seu sistema, né? Então ele vai monitorar e avaliar o seu RTO e RPO com base nas práticas que a AWS recomenda, que ficam em base do Well Architect Framework. O AWS FIS, que é o Fault Injection Service, ele é um serviço que a gente interage bastante com ele durante o nosso dia, porque ele vai fazer teste de falha propositalmente no seu sistema para fazer teste na autorrecuperação. Então, assim, aquilo que a gente comentou de resiliência, caso tenha algum problema do lado da AWS, precise trocar uma região, precise trocar uma zona de disponibilidade, é muito interessante esse serviço, porque ele vai forçar a falha e vai testar em quanto tempo o seu sistema se autorrecupera caso já esteja configurado. E aqui é o que a gente tinha comentado do Elastic Disaster Recovery. Então, é o momento que ele vai fazer a recuperação mais rápida e confiável dentro do seu sistema, para ele poder continuar operante sem que o usuário tenha o sentido, o impacto de que algum sistema ficou fora do ar, algum serviço desenquadrou,
algo do gênero assim, tá? E aqui eu trago para vocês uma visão de arquitetura na prática. Então a gente vai ter um load balancer na ponta do seu aplicativo. Então ele vai fazer a distribuição da carga de acordo com a regra que foi configurada. Eu posso colocar 30% para uma zona, 70% para outra. Eu posso colocar 50-50. Eu posso colocar uma só para teste e uma só para produção. Mas aqui nesse caso eu trouxe uma visão de 50-50. Então a gente vai ter a zona A, seria a primeira zona de disponibilidade. Ela vai ter instâncias EC2 e auto-scaling. Então, naturalmente, ela já vai escalar. Aí eu posso configurar se ela vai escalar verticalmente, com quantia, aumentando a quantia de instâncias de EC2 que eu tenho, ou eu posso escolher para ela escalar horizontalmente, aumentando a potência dessa EC2 que eu tenho. E eu tenho a zona de disponibilidade B com a redundância automática configurada, que é exatamente o ponto que a gente estava falando. Se a zona A ficar indisponível, a gente vai ter a zona B disponível, porque o load balancer naturalmente ele já vai entender que essa zona A não está mais ativa e ela vai mandar todo o tráfego para a zona B, para o usuário não ter que sentir o impacto de que seu sistema caiu. E aqui seria o nosso banco de dados, que eu trouxe um RDS multi-AZ, que multi-AZ é o termo que a gente comenta para um sistema que tem mais de uma zona de disponibilidade, tá? Então ele vai ser um banco de dados que vai estar em várias zonas de disponibilidade, que são as que seu sistema ocupa, para ele poder estar disponível em todas elas. Então, se acontecer um problema com uma, mesmo que o banco de dados estivesse nela também, ele não vai sofrer impacto, porque os dados são replicados para todas as zonas, tá? E aqui eu trago para vocês uma visão e uma pesquisa de satisfação a respeito do que foi apresentado aqui para vocês, tá? Realmente é um conteúdo rápido, mas porque é um conteúdo que, se eu for abordar todo ele no detalhe, a gente precisaria de alguns webinars para eu trabalhar só especificamente com esse conteúdo, tá, gente? Então, eu trouxe para vocês aqui uma visão de um assessment de resiliência e disaster recovery, que é um serviço que nós prestamos, que a gente entra no seu ambiente, mapeia a sua infraestrutura, trabalhamos com o Architect Framework e identificamos os pontos de falha que tem. Então, é um processo de 3 etapas. E aqui eu tenho uma visão para a gente, nossos especialistas poderem entrar em contato. Esse QR Code leva para a nossa pesquisa de satisfação. Naturalmente, depois que vocês preencherem a pesquisa, a gente tem os dados, a gente consegue entrar e mapear junto com vocês aquilo que for necessário para o seu ambiente AWS, tá? E aqui eu tenho disponibilidade para vocês mandarem suas perguntas para mim, caso seja necessário. Tem meu e-mail e tem o meu LinkedIn também. E a gente agradece muito para vocês aqui. Aqui eu finalizo a minha apresentação, tá? Se a Nicole quiser dar mais uma palavrinha aqui em conjunto com vocês, agora eu passo a palavra completamente de volta para ela, caso necessário. Gente, eu tô sentindo falta de vocês aqui. Cadê as perguntinhas? Eu vou dar uns 5 minutinhos aí para que, se alguém quiser fazer alguma pergunta, pessoal, é só interagir ali. Tem um balãozinho com um pontinho de interrogação. Estou disponível aqui agora para responder as dúvidas de vocês, tá?
Bom, pessoal, como ninguém fez nenhuma pergunta, então, eu me coloco à disposição, assim como vocês viram aqui no e-mail e no LinkedIn, para responder alguma dúvida, caso precise entrar em contato, caso tenha alguma dúvida pontual, eu me coloco à disposição. E, novamente, eu peço para que preencham a pesquisa de satisfação aqui, tá? É muito importante para nós aqui a gente ter um feedback de como foi essa apresentação para vocês. Se gostou, se não gostou, se foi muito direto ao ponto, se foi muito enrolada. Então, se vocês precisarem de alguma coisa, contem conosco, tá? Estamos aqui sempre à disposição. E aqui eu encerro, então, nosso webinar de hoje. Muito obrigado pela presença de todos, pessoal. E se precisarem de alguma coisa, contem comigo. Obrigado, pessoal.